Olá, muito bom dia, seja bem-vindo à TV Estadão. Nós recebemos hoje o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Prefeito, muito bom dia, obrigado por ter vindo aqui à TV Estadão. Bom dia. Aqui comigo, além de eu participar dessa entrevista, está aqui comigo a repórter da editoria de Metrópole, Adriana Ferraz. Bom dia, Adriana. Bom dia, Yuri. Bom dia, prefeito. Bom, prefeito, começar com um tema que está bem em evidência neste momento aqui na cidade de São Paulo, e não só na cidade de São Paulo, começou aqui e se extrapolou para outras cidades, que são os rolezinhos que estão sendo marcados pelas redes sociais. Houve discussões aqui na cidade de São Paulo a favor e contra esses movimentos. O senhor fez uma proposta de utilizar os clubes municipais para a reunião de jovens nos bairros, que sejam um local de encontro para esses jovens. Queria que o senhor falasse a sua opinião sobre os rolezinhos, o que o senhor acha que são esses rolezinhos, e aí aproveito para pedir o conceito não só do prefeito, mas do professor do Departamento de Ciência Política da USP, Fernando Haddad, sobre isso, o que tem de político e não tem de político nos rolezinhos e como que vão funcionar os clubes municipais como local de encontro dos jovens. Olha, eu acho que nós não temos propriamente um problema. Nós podemos criar um problema dependendo da maneira como nós lidarmos com esse fenômeno que é novo e que tem tudo a ver com as redes sociais. Seria impossível você, por telefone, 20 anos atrás, organizar um encontro de mais de uma dúzia de pessoas num shopping, que era o que se fazia. Você, no máximo, conseguia organizar 15, 20 pessoas para ir num boliche, para ir numa praça, da escola, os amigos do bairro, praça de alimentação e assim por diante. Hoje não. Hoje tem pessoas que têm muito prestígio e visibilidade nas redes, têm milhares e milhares de seguidores e que conseguem mobilizar. Se nós lidarmos bem com esse fenômeno, conversando e pactuando, eu acho que nós vamos conduzir da melhor maneira. Até porque os protagonistas, os atores desse episódio, são pessoas que, pelas entrevistas que eu li, são pessoas que estão ultra abertas, né, para sentar e conversar, verificar qual é a melhor maneira de organizar. Né? Segundo lugar, existe mesmo um culto ao consumo, né? E o shopping é uma espécie de templo do consumo, que tem enfim, nós estamos há décadas falando para as pessoas consumirem, para os jovens consumirem. O prestígio de um jovem é dado, às vezes, pela marca da roupa que ele está usando. Quer dizer, isso tudo foi feito, é um trabalho de anos, né, que os próprios lojistas estimularam. Então, é um pouco natural que os locais de encontro tenham a ver com os valores que foram disseminados nesse período, né, de aumento de renda, aumento de emprego, aumento do consumo. É óbvio que se nós tivermos alternativas, e basta ver os parques, as praças, que estão lotadas também, nós vamos oferecer condições para que essas pessoas se encontrem de uma outra maneira. Quando nós começamos a abrir os parques à noite, por exemplo, muita gente foi cética, dizendo, não vão frequentar. A frequência só aumenta. Né? Começamos com 5 mil, estamos com 30 mil em alguns parques de frequência à noite. Estamos iluminando os parques e praças da cidade à noite para que elas sejam objeto de encontro, né? Que sejam locais de encontro, que as pessoas possam se encontrar. Por que nós vamos colocar Wi-Fi nas praças e parques? Até junho, 126 praças e parques vão estar com conexão, com conectividade, que também é uma espécie de convite que você faz aos jovens, aos adultos e tal, para não ficarem dentro do quarto, apenas, né, digitando, trocando mensagens, possam ir à praça, possam se encontrar, possam ocupar a cidade, os espaços públicos. Então, é um momento novo, né? Ao levar esses jovens para os centros comunitários, o senhor vai ter que impor limites, impor regras a esses rolezinhos, é um equipamento público. Sendo equipamento público, os jovens não podem consumir álcool e drogas, por exemplo, lá dentro. A polícia vai ter que participar desse projeto do senhor vai fazer um projeto piloto? Como é que o senhor vai colocar em prática isso? Primeiro que já está acontecendo. Segundo que a pessoa menor de 18 anos, ela está proibida de consumir álcool em qualquer lugar, não é só no espaço público, no shopping também. O menor não pode ir no shopping consumir álcool. Sim. Então, não é uma coisa da prefeitura, é uma lei
que tem a ver com o consumo de Que é uma droga lícita, né? de uma droga lícita, mas que porém é proibida para menores. Agora, dentro dessa discussão, seja nos shoppings ou seja em áreas públicas, houve muito essa discussão de regras de convivência. Falou-se muito em seguir as regras de convivência. Haveria num equipamento municipal, haveria algum tipo de regra nesse sentido, em relação, por exemplo, a barulho, em relação a acesso das pessoas? Como é que, para tentar entender como é que funciona, seria mas em todo o espaço tem algum tipo de regra. Né? Numa escola tem regra, num hospital tem regra, na rua tem regra, num CDC também tem, num parque também tem. Quer dizer, você tem... isso não significa dizer que é um ambiente opressivo porque tem regra. A regra não oprime, a regra organiza, né? Inclusive garantindo o direito de todos e não de alguns. Então, a ideia de garantir o direito de todos, pela observância de regras específicas, dependendo do equipamento que você está usando, porque as regras variam de acordo com o equipamento, me parece uma coisa natural. Dentro do que o senhor falou na sua primeira resposta em relação aos shoppings como templo do consumo e os próprios jovens que participam do rolezinho, eles também têm a sua vontade de consumir, o aumento de renda. O senhor acha que foi um contrassenso dos shoppings terem buscado liminares para impedir os rolezinhos? E como é que pode ser o diálogo da prefeitura com os shoppings e com os lojistas de shoppings que se mostraram os setores da sociedade mais preocupados com essa questão? Olha, não sei se chama judicializar, né? Você levar para a justiça todos os assuntos. Eu não sei se é o melhor caminho, pelo menos no começo, né? Não é uma coisa relativamente nova e organizada por adolescentes. Talvez o melhor a fazer fosse buscar compreender e conversar, que é a atitude que a prefeitura tomou. Destaquei algumas secretarias, direitos humanos, igualdade racial e cultura, para interagir com essas pessoas, para compreender melhor e ajudar a organizar. Então, a atitude da prefeitura foi essa, não foi buscar um instrumento legal para coibir, mas entender melhor, até porque às vezes você deixa de ver problema onde não tem, né? Quer dizer, vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo. E se os lojistas quiserem procurar a prefeitura está disposta a ouvi-los também. Evidente. Prefeito, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre orçamento municipal. O senhor apresentou no ano passado um plano de metas ambicioso, avaliado em 24 bilhões. E o senhor tem tido problemas aí para captar recursos, né? Todo mundo sabe o problema do IPTU, a lei que foi suspensa, a questão da tarifa do ônibus que eu não pude reajustar. Esse plano de metas, do jeito que ele está hoje, 24 bilhões, o senhor fez um corte no orçamento semana passada de 10 bilhões. Ele é um plano ainda possível de ser cumprido? Como é que o senhor vai conciliar esse plano tão ousado com a falta de recursos? Olha, você tocou num aspecto importante, né? Nós tivemos 2 episódios no ano passado que nunca aconteceram na cidade. O prefeito tem 2 fontes de receita. A tarifa de ônibus, que ele equilibra o sistema de transporte, e a revisão da planta do IPTU, que todo prefeito, né, Jânio Quadros, Maluf, Pita, Marta, Erundina, todos atualizaram a planta genérica, Kassab, a planta genérica de valores. E havia uma lei obrigando a revisão no primeiro ano do mandato. Então nós cumprimos a lei. Curiosamente, nós estamos sendo impedidos pela justiça de cumprir a lei. Então, esse é o paradoxo que precisa ser resolvido ao longo do ano. É uma liminar, mas isso vai ter que ter um julgamento de mérito. Pode acontecer a qualquer momento, né, esse julgamento. Eu não o sei, TJ já voltou do recesso. Eu não posso me imiscuir num assunto do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem seu tempo e vai julgar. Mas, de fato, a cidade perdeu as suas 2 principais fontes de arrecadação. Isso compromete o cronograma dos investimentos. Obviamente que todos os investimentos que estão previstos são necessários. Combate a enchentes, Minha Casa Minha Vida, corredores de ônibus, hospitais, creches, todos são necessários. O que vai mudar? Vai mudar o cronograma, o ritmo. Ninguém vai deixar de fazer aquilo que está programado. Né? Vai fazer um ritmo mais lento. Só que você vai fazer de acordo com o ritmo de receita. Se você perdeu as 2 principais fontes de receita,
você vai ter que reprogramar os investimentos. Quer dizer que o senhor admite que é difícil cumprir esse plano até 2016 com esse problema em cronogramas? Vai depender muito do que acontecer nos próximos anos. Esse ano de 2014 é um ano que está muito apertado do ponto de vista de recursos para investimento. Nós praticamente não temos recursos para investimento, muito pouco. Isso, São Paulo já é a capital que menos investe no Sudeste. Se comparar com Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em termos per capita, é a cidade que menos investe. Então nós estamos diminuindo a nossa capacidade de investimento. Eu fico me perguntando, será que é o que a cidade quer? Será que a população está suficientemente bem informada sobre as consequências desses dois problemas, que aparentemente trazem coisas boas, né? Não aumentou a tarifa, não aumentou o IPTU, mas será que o outro lado da moeda, a nossa perda de capacidade de investir... Sobra mais dinheiro no bolso individual, falta no bolso coletivo. É isso? É o que está acontecendo. Está sobrando um pouquinho no bolso de cada um e faltando um monte no bolso coletivo. Porque a prefeitura somos todos nós. Isso que às vezes se perde. A própria imprensa tem uma dificuldade, na minha opinião, com sinceridade, de explicar para a população. A prefeitura não é o Fernando Haddad. A prefeitura somos todos nós. É que a população... Eu estou aqui por 4 anos. Depois, a cidade continua. Veio antes e continuará depois. A prefeitura somos todos nós. Então, o que nós estamos dizendo para a prefeitura que somos todos nós? Essa caixinha que nós, essa vaquinha que nós fazemos para investir na cidade vai ser menor. É isso que nós estamos dizendo. E aí, que escolha o senhor vai tomar? Com pouco dinheiro em caixa, o que o senhor vai começar a tirar do papel? O senhor vai ter que fazer escolhas difíceis. O senhor tem 3 hospitais prometidos para construir. O senhor tem mais de 200 creches prometidas na campanha. Nessas escolhas, qual vai ser a prioridade do senhor? Não, saúde, educação, transporte e moradia são as prioridades do governo. Eu vou tentar minimizar os efeitos sobre essas áreas. Então, por exemplo, o hospital de Parelheiros, eu estou garantido, porque é recursos do PAC. E o preço do terreno é muito baixo, porque Parelheiros é uma região... né? É da de Manancial ali, não é? É uma região com terreno com preço baixo. Então, como o dinheiro todo vem da União, eu consigo viabilizar. Creche em terreno público, que eu não preciso desapropriar, eu consigo viabilizar. Então, eu vou ter que arrumar o orçamento de acordo com as possibilidades que foram dadas. Agora, nós temos 3 problemas novos na cidade. O IPTU e a tarifa, que você falou, e também a questão dos precatórios. O que é o precatório? É aquela dívida herdada das administrações anteriores. O Congresso tinha aprovado o parcelamento e o Supremo disse que não pode parcelar. Então, tivemos mais um pequeno problema. Então, isso vai se... Sempre a justiça, né, prefeito? Não, mas isso aí... E não só a justiça, mas tem questões que também estão atreladas ao Congresso Nacional que podem ajudar a Prefeitura de São Paulo. 2 questões que o senhor já colocou em mais de uma oportunidade. Renegociação das dívidas de estados e municípios. Sim. O próprio secretário de Finanças, Marcos Cruz, tem dito que isso é importante. E a questão de municipalizar a CID, aquele imposto que incide sobre combustíveis, o senhor defende que ele seja municipalizado para financiar o transporte coletivo nas cidades. Estamos em ano eleitoral. O senhor tem fé que vai ser possível essas questões serem resolvidas em 2014? Que tipo de ação que a Prefeitura pode fazer? E o senhor vai trabalhar mais ainda com o governo federal para que isso aconteça? Porque o ano passado o governo federal deu uma sinalização de que poderia renegociar a dívida. Em nome das questões da política macroeconômica, desistiu, adiou o projeto. Como é que vai ser trabalhar essas 2 frentes para 2014? Olha, no caso da dívida, apesar do adiamento, nós aprovamos na Câmara e em todas as comissões do Senado. Então está pronto para plenário. Então é apertar um botão agora. Quando que vai ser apertado o botão, eu não sei. Obviamente que não é só São Paulo. As pessoas, de novo, pensam que é só problema de São Paulo. São 176 municípios na mesma condição de São Paulo. Estados também, né? Estados também. Mas só pegando os municípios, 1/4 da população brasileira mora nesses 176 municípios. São praticamente todas as capitais. Então, nós estamos falando de 25% da população brasileira que seria beneficiada. Agora, cabe à área econômica, e aí realmente eu entendo os constrangimentos de toda a ordem, mas aí cabe à área econômica decidir o melhor momento. Mas eu estou confiante de que isso será resolvido no meu mandato. É uma coisa que
que passou aí por 3 mandatos, né? 3 mandatos sem solução, e eu tenho muita fé que do meu não passa. Quer dizer, a minha gestão vai resolver o problema da dívida. A questão da CID é nova, uma proposta nova dos prefeitos que precisa de tempo para ser assimilada, para o ouvinte entender, né? Para o telespectador entender. É um imposto que incide sobre a gasolina que seria municipalizado, para dar fôlego para os prefeitos ou não reajustarem a tarifa ou diminuírem a tarifa de ônibus. Quer dizer, passando a CID até o fim do mandato do senhor, dá para o senhor garantir, por exemplo, que o ônibus não tenha reajuste de tarifa? Dependendo do formato da lei, sim. Prefeito, falando de transportes, o senhor tem tido sucesso com a instalação de faixas exclusivas de ônibus na cidade. É um programa muito bem avaliado pela população. E com isso o senhor tem incentivado as pessoas a deixarem o carro casa e andarem de ônibus. Mas hoje o senhor precisou vir de helicóptero, imagino, por compromissos aí. Não dá para pegar ônibus toda hora, as pessoas, o trânsito da cidade ainda exige que as pessoas andem de carro. Helicóptero, é claro que as pessoas vão poder andar, né? Muita gente anda, viu? A terceira frota do mundo de helicóptero é em São Paulo. Mas não a população, né? Lógico que não. Agora, eu ando de carro, de ônibus, de helicóptero, aquilo que eu precisar para cumprir as minhas tarefas do dia. Quando eu me desloco muito pela cidade, em lugares distantes, e eu tenho agenda no gabinete, eu uso o helicóptero que é cedido pela prefeitura para a Polícia Militar. Não tem custo, é bom lembrar isso. Para a prefeitura não tem custo. O custo já foi arcado no convênio. Não sei quem foi, se foi o Jânio Quadros, não sei quem que comprou esse equipamento. Mas eu uso o que tiver à mão e mais eficiente. O senhor conseguiria usar só ônibus? Olha, eu estava usando só ônibus até eclodir a crise da máfia dos fiscais lá da prefeitura, onde o pessoal da segurança pediu para eu me reservar um pouco naqueles momentos de tensão, né? E agora, depois do rodízio, quando o trânsito aumentar, eu vou voltar para o ônibus. Não tenho... Prefeito, quando está sem trânsito, eu vou de carro. Mas quando está com mais trânsito, o ônibus leva 5 minutos da minha casa até a prefeitura. Voltar à questão que a gente começou essa conversa, tem a pergunta aqui do espectador Ricardo Pivato. Ele cita o episódio que aconteceu agora na Zona Leste, naquele pancadão da margem do Parque Ticoatira, que houve problema, moradores reclamando, a polícia foi até lá, houve aquela dispersão e depois houve problemas ali de violência, chegaram a ter danos em um posto de gasolina. O senhor chegou a já falar sobre isso, mas queria que o senhor falasse um pouco mais. Essa porque o que o nosso espectador Ricardo pergunta é a questão em relação à iluminação de parques e praças, em especial da Zona Leste, mas acho que isso vale para a cidade como um todo. O senhor já mencionou um pouco isso, mas queria que o senhor especificasse um pouco mais o que falta fazer em termos de iluminação desses equipamentos públicos, o que vai dar para fazer até o fim da gestão. Tem uma PPP, né, em curso em relação a isso. São várias coisas. Em primeiro lugar, você sabe que em São Paulo ainda tem 2 tipos de lâmpadas, de mercúrio e vapor de sódio. As mais econômicas e mais duráveis e as menos econômicas. Exatamente. Só o ano passado, nós trocamos 125 mil lâmpadas. 1/4 das lâmpadas da cidade. São Paulo tem 600 mil? Tem pontos, 500 e poucos mil. 1/4 das lâmpadas de São Paulo foram trocadas em um ano, de mercúrio para sódio. Então, basta você... Quem for de boa fé vai ver que a cidade está mais iluminada. Não tem como negar. Se você quiser fazer um sobrevoo sobre a cidade está inteira amarela, muito mais iluminada do que teve no passado. Nós estamos agora numa segunda etapa do processo, que é a iluminação de CDCs, parques e praças com mais intensidade, para que as pessoas usem mais à noite. Já começou no Parque do Carmo, no Ibirapuera, em 12 CDCs, e nós vamos espalhar essa tecnologia pela cidade. E vamos ter uma terceira etapa que vai começar o ano que vem, que é possivelmente a troca do vapor de sódio para a lâmpada LED, que é a lâmpada que você vê, por exemplo, na Faria Lima, que é uma lâmpada branca de novo, mas não de mercúrio. Uma lâmpada muito forte e branca que, enfim, dá uma sensação de segurança espetacular. É cara, ela é mais né? cara do que a... Ela se paga, isso que é interessante. A prefeitura não vai botar 1 centavo nesse projeto. Nem 1 centavo. Por quê? Porque com a economia de energia elétrica e com a economia de manutenção,
porque ela dura 12 a 15 anos, a lâmpada de LED. Você, com a economia de manutenção e energia elétrica, você paga a troca. Então, realmente é um projeto encantador, porque você vai deixar a cidade muito iluminada, ela já está muito mais iluminada, vai ficar ainda melhor, e com um tipo de lâmpada que é muito econômica e durável. Prefeito, puxando um pouco a questão para a política, para o ano eleitoral que a gente está vivendo, queria que o senhor falasse como é que o senhor pretende participar da eleição neste ano. A gente vê muitas notícias aí de política, o senhor até já classificou algumas delas como fofoca, em relação à relação do senhor com o próprio PT e com outros partidos da base do governo. Queria que o senhor falasse como é que o prefeito Fernando Haddad vai participar das eleições. O senhor vai ajudar a campanha de Alexandre Padilha, que vai concorrer ao governo do estado? O senhor vai participar de comícios, de palanques? Qual vai ser o seu ano de 2014 do ponto de vista político-partidário? Olha, quando você está chefiando o executivo, a legislação é muito restritiva a você participar de campanha. Basicamente, você pode participar na TV, no rádio e aos finais de semana. Que é fora do horário de expediente. Só o que você pode. Então, na medida das minhas possibilidades, eu estou à disposição do Padilha para tudo. Se o PT convidar, o senhor vai para o programa de TV defender a sua gestão? Para onde o partido quiser. Eu acho que os temas que vão ser tratados são temas nacionais e estaduais. Mas nós temos muita coisa para mostrar. O que nós fizemos em transporte público pode ser feito no estado inteiro. O que nós fizemos com a questão da drogadição, agora com o exemplo do Braços Abertos, o Rede Hora Certa, eu defendo que vá para o estado inteiro. O Rede Hora Certa é um sucesso, uma coisa que vai mudar a cara da saúde. Um ex-ministro da Saúde é uma boa plataforma de campanha. O fim da aprovação automática na capital também é um tema que vai ser abordado na campanha. Então tem muita coisa que nós fizemos que pode ser utilizada por uma plataforma estadual. Só que a sua gestão mais ajuda do que atrapalha, é isso? Se souber ser bem explorada, com certeza. Quando eu fui ministro da Educação, eu usei todo o legado que eu deixei na educação. Pega o SISU, fui eu que deixei. O Enem, fui eu que reformei. O FIES, fui eu que reformei. O ProUni, fui eu que instituí. Tudo isso eu usei na campanha. Que me elegeu. O que me elegeu foi basicamente o que eu fiz na educação. A expansão das universidades federais, o piso do Nacional do Magistério, o Fundeb, o IDEB. Eu passo um dia aqui falando do que eu fiz na educação. Tanto a presidente Dilma Rousseff quanto o Pronatec, né? Então, tudo isso que eu fiz na educação me serviu de plataforma. Agora, levou 8 anos para fazer na educação que eu fiz. Você não faz de um ano. Agora, em um ano, tem muita coisa que já foi feita em São Paulo. O PT convidando, o senhor está aí para fazer o discurso em defesa da sua gestão. Prefeito, só para encerrar, esse é o aniversário de São Paulo, sábado, dia 25. Que presente o senhor gostaria de receber e que avaliação o senhor faz nesse um ano, desde o aniversário que o senhor comemorou o ano passado para cá como prefeito? A cidade melhorou? Melhorou. Acho que tirando a questão das receitas municipais, que não realmente, aí, no que diz respeito às receitas, a cidade sofreu 2 golpes duros. Né? Mas acho que do ponto de vista de organização, de combate à corrupção, de planejamento, eu acho que nós demos saltos importantes. Algumas obras importantes já foram lançadas na área de transporte e drenagem, sobretudo. Esse ano vão ter boas obras na área da educação e saúde. Então, acho que a gente conseguiu organizar o governo, planejar e dar uma resposta a problemas crônicos, né? Faixas exclusivas, bilhete único, rede hora certa, fim da aprovação automática, controladoria. Tem muita coisa que já germinou e tem muita coisa que vai germinar. Bom, felizmente a gente tinha muitos outros assuntos para falar numa cidade do tamanho de São Paulo, com seus 460 anos de história, mas a gente está encerrando a nossa entrevista por aqui. Agradeço muito a participação do prefeito Fernando Haddad. Muito obrigado, prefeito. Um parabéns adiantado pelo aniversário do senhor e da cidade também. Agradeço a Adriana Ferraz, repórter de Metrópole, que participou dessa entrevista, e agradeço você que nos acompanhou ao vivo aqui pela TV Estadão. Um abraço, até a próxima.